Tem problemas na BR-386 em Nova Santa Rita com bloqueio nessa manhã. Paulo Rocha tem mais detalhes, fala também sobre a região metropolitana e o funcionamento dos trens hoje. Paulo, bom dia. Olá, bom dia escola, bom dia aos ouvintes, com transmissão de imagens neste momento aqui da Avenida Farrapos, onde acompanhamos desde o início da manhã de hoje uma marcha das centrais sindicais que bloqueia totalmente o trânsito no corredor, no sentido do bairro ao centro, já passando agora neste momento o cruzamento com a Ramiro Barcelos, nos aproximando já mais da região central de Porto Alegre, e por essa razão há alguma lentidão, já que a gente pode ver os ônibus são obrigados a saírem do corredor e utilizarem a via junto aos demais veículos. Não há relato de nenhum incidente registrado à marcha, que deve ter concentração depois no Largo Glênio Pérez. Em relação às rodovias, a BR-386 Nova Santa Rita segue com bloqueio total no quilômetro 433, próximo a um assentamento. A Polícia Rodoviária Federal está monitorando a situação e promove uma alternativa que não é a ideal, que é uma estrada vicinal, usada exclusivamente apenas por carros pequenos, mas não é um bom momento para quem puder se deslocar entre Itabaí e Canoas, utilizar neste momento a 386. Nós temos informações também de bloqueio que permanece total na região de Eldorado do Sul, próximo à antiga praça de pedágio, BR-290. Outro ponto de concentração de manifestantes, RS-040, muita lentidão na região de Águas Claras, para quem segue em direção a Porto Alegre. E sobre o Transurb, o transporte pela Transurb já está normalizado. Nessa manhã, um grupo de manifestantes chegou a caminhar sobre a via entre as estações Canoas e Fátima. A Brigada Militar foi acionada. Os primeiros horários não saíram, mas após a negociação, os manifestantes liberaram a via e agora a empresa está operando com intervalos maiores entre os trens. Já a partir de 15 minutos entre os trens, a partir das 8h30 da manhã, devido à falta de funcionários. E além disso, os guichês estão liberados. Não há cobrança de passagens, passe livre no Transurb nesta manhã, que vai funcionar ao longo de todo o dia, importante destacar, porém, irá funcionar com intervalos maiores entre as viagens. Escola. Só repete uma informação, Paulo. A liberação da BR-386, alguma previsão em Nova Santa Rita? Os ouvintes estão nos perguntando aqui. Por enquanto não, escola. A Polícia Rodoviária segue monitorando, ainda há concentração de manifestantes, mas por enquanto não há nenhuma previsão de liberação deste ponto, que fica em Nova Santa Rita. Obrigado, Paulo Rocha, com transmissão ao vivo também pelo Facebook Live, as imagens do Paulo Rocha aqui em Porto Alegre. Também circulando pela cidade, Felipe Daroit e os ônibus Daroit. Bom dia. Bom dia, escola. Bom dia, ouvintes. Boa notícia aos passageiros. Os ônibus trafegam normalmente agora em Porto Alegre desde as 6h15 da manhã, na verdade. Começou o dia por volta das 5 da manhã, bloqueio total nas garagens das empresas de ônibus. A Brigada Militar utilizou bombas de efeito moral em praticamente todas as empresas de ônibus onde havia manifestação, dispersou os manifestantes e aí fez a liberação. Logo que houve essa dispersão, os ônibus começaram a sair. Vocês até falavam anteriormente aí sobre esse protesto, sobre os sindicatos. O sindicato dos rodoviários oficialmente não estava apoiando essa manifestação. Tanto é que em frente a Carris, por exemplo, eram somente bandeiras da Central dos Trabalhadores do Brasil, da CUT, de outras entidades, mas não havia muita presença de rodoviários. E assim que a Brigada Militar fez a liberação da garagem, os rodoviários começaram a sair normalmente com os ônibus. Teve um protesto também na Zona Sul de Porto Alegre, mas foi no meio da via, na Venceslau Escobar. Infelizmente, alguém jogou uma pedra contra um ônibus, o motorista perdeu o controle, bateu o ônibus contra um poste, aí o poste caiu e acabou atingindo a parte do ônibus onde fica o cobrador. O cobrador ficou ferido, foi encaminhado ao HPS. E isso foi motivado e confirmado pela Brigada Militar por causa de uma pedra que foi arremessada por alguém contra esse coletivo que trafegava na Venceslau Escobar com a Otto Niemeyer. Então um panorama nesse... Nossa, um carro quase me deu um banho aqui, desculpem. Eu tomei um susto aqui. Cuidado. Vidro aberto. O panorama nesse momento, então, escola, os ônibus trafegando normalmente, não tem nenhum problema, assim. A IPTC confirma aí que o transporte público está normal em Porto Alegre. O que temos agora é muito congestionamento em várias vias. A Bento Gonçalves, por exemplo, ela está trancada entre a Antônio de Carvalho e a Aparício Borges, porque até pouco tempo a Brigada Militar estava revistando cerca de 20 manifestantes que entraram em confronto com os policiais na Bento Gonçalves. 3 pessoas foram presas porque foram encontradas
encontradas com elas rojões e pedras que estavam sendo arremessadas contra os policiais e aí foram levadas à delegacia. Nesse momento estamos na Ipiranga, próximo a Silva Só. Aqui tem muito congestionamento, mas não tem nenhum bloqueio. E havia um bloqueio até pouco tempo na rua Luiz Engler, ao lado da reitoria da URGS, mas de acordo com a IPTC, com a presença do pelotão de choque e da Brigada Militar, a via está totalmente liberada, mas obviamente com bastante congestionamento. Obrigado, Felipe Daroit, com as informações de trânsito e o funcionamento dos ônibus. Lamentavelmente, um irresponsável jogou uma pedra contra um ônibus e provocou esse acidente. Essa é a parte que a gente mais lamenta nesses episódios. A pessoa quer fazer greve? Faça. É um direito protestar? É um direito protestar? Protesta, mas deixa que os outros, quem quiser trabalhar, que trabalhe. E primeiro, né, nada de violência. Esse negócio de atirar pedra, de queimar pneus, de fazer barreiras com violência, isso não é democrático. Bruno Teixeira tem mais informações direto da Central de Jornalismo sobre esse dia de mobilizações. Bruno, bom dia. Bom dia, escola. Bom dia a todos. Informações divulgadas há pouco pela Polícia Rodoviária Federal sobre mais pontos de bloqueios. Na BR-116, há bloqueio parcial no quilômetro 2 em Vacaria e bloqueio total nos quilômetros 303 em Guaíba e 367 em Tapes, além dos quilômetros 378 e 387 em Camaquã, que também tem bloqueio total. BR-285 em São Luís Gonzaga, quilômetro 570, também com bloqueio por causa de um foco de incêndio. E São Borja, quilômetro 678 com bloqueio total. BR-293 em Piratini com bloqueio total no quilômetro 90 e na zona sul do estado, BR-392 com bloqueio total em Rio Grande nos quilômetros 1, 3 e 9 e em Canguçu nos quilômetros 133 e 141. Escola. Obrigado, Bruno Teixeira, direto da Central de Jornalismo. Olha, vamos resumir aqui para os nossos ouvintes todas as informações que nós estamos passando desde o início da manhã. Resumidamente, esse dia de mobilização, a chamada greve geral, a convocação, não tem nada de greve geral. Existem, nesse momento, pontos de mobilização em alguns locais pelo Rio Grande do Sul, nas estradas, e protestos aqui em Porto Alegre. A adesão à greve é nada, praticamente nada, né, Rosane? Muito, muito, muito pequena. Muito nada. pequena. E aí em Brasília, hein, Carolina Bahia, onde está o centro do poder, tem manifestações, tem protestos? O que está acontecendo nessa manhã aí na capital federal? Pois, como eu estava dizendo a vocês, a greve mesmo é do metrô e dos ônibus. A grande movimentação de carros nas ruas, as pessoas vindo para o plano piloto como podem, de carros, aí o transporte pirata acaba aparecendo, porque as pessoas estão esperando os ônibus nas paradas. Eu, na vinda para cá, observei muita gente esperando o ônibus ou dando um jeito de se locomover para o plano piloto. Tirando isso, o metrô e os ônibus, também os professores da rede pública, mas do resto aqui na Esplanada, Mas na frente do Palácio do Planalto, na frente do Congresso, não, nada? Para começar o seguinte, escola, não haverá protesto na frente do Palácio do Planalto, nem na frente do Congresso Nacional, porque a Esplanada já está trancada do meio para frente. Poderá haver protesto na parte da tarde, agora não tem ninguém, nenhum manifestante próximo ali à Esplanada. E escola, hoje é sexta-feira. Para quem quer fazer protesto em frente ao Congresso Nacional, é o pior dos dias. Tem que ser na quarta, na terça. Claro, tem que ser na terça e quarta. Nos outros dias também não adianta. Terça e quarta. Sexta-feira é dia que não tem movimentação no Congresso Nacional. Muitas vezes o presidente Michel Temer viaja, ainda não viajou, mas muitas vezes ele viaja para São Paulo. Muitos dos ministros também não estão em Brasília porque voltam para suas bases eleitorais. Protesto, greve em Brasília na sexta-feira não tem qualquer efeito para quem de fato comanda o país, que são os políticos. Muitos deles nem estão por aqui. Quem está em Brasília numa sexta-feira são os trabalhadores. Quem trabalha no serviço privado, no serviço público, está em Brasília. Os políticos mesmo, quem vai começar a votar a denúncia contra o presidente Temer, quem vai começar a julgar esses casos todos no Supremo Tribunal Federal, quem decide isso lá no Executivo, essas lideranças políticas, eles não estão em Brasília, na sua maioria, na sexta-feira. Então, um protesto na sexta aqui não tem nenhum impacto político.